ele colocou algo importante que eu queria que vocês vissem comigo agora em Gênesis capítulo 19, porque é a nossa aula de hoje. Tudo isso que eu falei foi só apenas um conselho. Amém? Então vamos para lá, para Gênesis capítulo 19. Vamos todos para lá. Gênesis capítulo 19. Vamos para lá. Para esse texto. Amém? Capítulo 19. Pode ser também um finalzinho do capítulo 18, porque é onde é que nós queremos realmente a nossa preocupação para explicar esse texto de Lucas, né? Eu queria mostrar esses 4 conselhos que eu dei para vocês agora, e a partir daí, já com um coração mais maleável à palavra, vocês podem observar. Aí vocês têm no capítulo 18, Abraão começa a interceder, e ele diz no capítulo 18, Gênesis capítulo 18, verso 23. Nós temos agora aqui, nós temos aqui uma figura linda. Está vendo aqui, Isso é a Santa Bíblia, está vendo? Aqui, Deus intercedendo. Não, perdão, Abraão intercedendo diante de Deus. E vai acontecer algo tremendo aqui, eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar para vocês. Aleluias. Ele coloca 2 pontos. Ele coloca como foi nos dias de Ló e como foi nos dias de Noé. Ele coloca: Ló é tirado e Noé permanece, só que ele vai ser salvo. Então eu coloco aqui como evitar, que é o tema da nossa aula. Como evitar. Olha só, como evitar, que é o tema da nossa aula. Alguém coloque aí como evitar e coloque o versículo que eu li para vocês lá em Lucas. Eu já estou fora de lá. Mas eu queria mostrar para vocês, então, Abraão, quando os 3 varões, né, que é a forma teofânica de Deus chegar à tenda dele, quando ele estava ali na tenda, no calor do dia, né, que aqueles 3 varões chegaram até ali. Vocês podem ver aquilo ali? Então, depois 2 foram lá para Sodoma. 2 foram para Sodoma. E um deles ficou com Abraão. E Abraão subiu naquela montanha e Deus começou a conversar com ele ali. Então, no capítulo 18, verso 17, a outro versículo assim: então o Senhor Jeová disse: ocultarei a Abraão o que eu vou fazer? Isso aqui é importante. Ocultarei a Abraão, capítulo 18, versículo 17, Gênesis, porque certamente Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, por meio dele serão benditas todas as famílias da terra. Eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratique retidão e justiça, a fim de que o Senhor Jeová faça vir sobre Abraão o que a respeito dele prometeu. Verso 20, e disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem agravado muito. É o que nós estamos vendo hoje. Descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o clamor da cidade que a mim tem chegado, e se sim ou se não, o saberei. Aqui nós temos visto, irmão, a encarnação de Cristo.
um tipo da encarnação de Cristo. Vocês estão vendo aqui? Deus jamais poderá destruir uma cidade se ele primeiro não... Deus jamais poderia destruir o mundo se ele primeiro não encarnasse o seu filho. Meu Deus, que coisa. Está vendo aqui? Aí ele diz assim, verso 22. Então os varões, a partir dali, viraram os seus rostos e saíram em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé. Abraão ficou ainda em pé. Pegaram aqui? Ficou ainda em pé. Igual li o texto lá de Lucas. Meu Deus. Meu Deus. Mas Abraão ficou em pé diante do Senhor. Faz a equação aí desse pedaço com o de Lucas, por favor. Acho que é o verso 36. Verso 23. Chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Desde aquele tempo, irmão, desde aquele tempo, Abraão era pré-tribulacionista. Desde aquele tempo, Abraão pensava como eu penso. Eu penso como Abraão pensa. Você crê como Abraão cria. Deus falou assim, como é que você vai fazer? Você vai destruir o justo com o ímpio? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso que esses camaradas estão falando aí? Você vai fazer isso, Senhor? Vai destruir o justo com o ímpio? Verso 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, também o destruirás? Ele começa a sua intercessão com 50. Aí, ele diz, no verso 26, Deus falou para ele, se eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei aquele lugar por causa deles. Deus não pode, de forma nenhuma, começar a grande tribulação enquanto houver justo na terra, rapaz. Meu Deus. E ele disse aqui, ó, se eu encontrar 50, eu não começo a grande tribulação para eles. Se eu achar 50, Abraão disse, se eu achar graça aos teus olhos, vou falar mais. Verso 27, acompanha comigo. E diz assim, respondeu Abraão dizendo, eis que agora rogo-te, pois comecei a falar ao Senhor dos Senhores, comecei a falar ao Adonai, Senhor dos Senhores, que é o plural de Adoni, meu Senhor, o plural de Adon, Adonai é plural de Adon. Aí diz assim, comecei a falar ao Senhor dos Senhores, Adonai, ainda que sou pó e cinza. E se talvez de 50 faltarem 5, 45 aqui, aí ele diz assim, respondeu ele, não destruirei se eu encontrar lá 45. Irmão, não vai ficar ninguém na terra justo depois do arrebatamento, a não ser os 144 mil. Por isso que Deus vai ter que arrebatá-los para um lugar seguro, porque virá a tribulação sobre todos os habitantes da terra, e Deus vai ter que segurar os 144 mil remanescentes para que eles não sejam destruídos, e por causa deles, Deus vai ter que abreviar os tempos. A irmã perguntou para mim, disse, pastor Alderi, e que por que está lá em Mateus dizendo que quando, se um estiver lá no moinho, um será tomado, um ficará e outro será tomado, e um estiver na cama e outro será tomado, isso aí num arrebatamento? Mas não da igreja, porque do verso 14 em diante já não é mais para a igreja. Do verso 14 em diante são para os que ficarem na terra. E quem ficará? Onde estão os remanescentes? Ninguém pode saber, estão escondidos. Eles estão como os 7 mil que o orgulho religioso de Elias, quando ele diz, só eu fiquei, que conversa. Você pensa que você é o único? Não, senhor, tem 7 mil, talvez melhores que você. Viu? E vai abrindo o olho aí, meu camarada. Tem 7 mil aí que são talvez melhores que você. Você, seu santarrão, seu fariseu, que pensa que você é melhor que todo mundo. Você acha que você é o melhor que todo mundo, que sabe tudo, que você acha que é o chefe de tudo, cara. Que você manda em tudo, representa todo mundo. Tem 7 mil que são melhores, talvez, que você.